tava aqui parado, pensando um pouco na vida, e então eu tirei meu aparelho por alguns segundos. Eu tô usando esse aparelho já faz pelo menos umas 4 semanas. Eu tenho um probleminha na minha maxila que me faz ter o queixo um pouco projetado pra frente. E isso foi algo que me atrapalhou a minha vida toda. Tanto porque eu não conseguia mastigar e respirar direito, mas o principal empecilho foi o quanto as pessoas riam de mim por causa disso. E, sinceramente, parando pra pensar, eu era novo demais. E eu me importava muito com isso porque, claro, a gente desde sempre é educado a se importar horrores com o que as pessoas pensam. Afinal, o medo do julgamento é algo que é ensinado de geração em geração pra gente. Desde sempre a gente é ensinado que, olha, escova os seus dentes, senão os seus dentes vão ficar todos podres e as pessoas vão rir muito de você. Ou você tem que tirar uma nota boa, senão todo mundo vai pensar que você é burro. Ou não faz isso deixa você feio, as pessoas não vão gostar de te ver assim. E daí pra frente surgem cada vez mais e mais gerações que são ensinadas e são marteladas desde cedo com esse pensamento de que não faça isso, porque senão você vai ser julgado. E parando pra pensar, esse pensamento não é nosso em si, mas sim foi ensinado. E se vir nessa lógica, sabe sei lá quanto tempo atrás esse pensamento foi inventado. É só que eu me peguei pensando em quantas vezes desde que eu coloquei esse aparelho, mesmo já estando um pouco mais crescidinho, eu fiquei com medo de sair na rua. Ou eu tirei o aparelho e coloquei no bolso pra entrar no mercado, ou eu tava indo na casa de um amigo e deixei um aparelho pra trás de propósito. E eu paro pra pensar, do que será que eu tenho tanto medo afinal? Será que eu tenho medo de estar com esse aparelho em público e acontecer alguma coisa? Porque o meu medo não é totalmente real. Afinal, o meu aparelho é de metal, mas não vai ter um imã gigante no teto de um supermercado que vai arrancar ele da minha cara ou me levar flutuando pelos ganchos que ele tem. E o único, repito, único medo que eu tenho é das pessoas olharem pra mim. Mas toda vez que eu paro pra pensar nisso, eu só consigo pensar na seguinte coisa. E daí? As pessoas vão olhar, é óbvio, e elas nem estão erradas. Eu tô usando um aparelho desse, que é bem chamativo, convenhamos. E as pessoas não estão acostumadas a ver isso, então, obviamente, elas vão olhar. Mas geralmente a gente tem o costume de se desesperar muito só porque tem alguém olhando pra gente. Principalmente quando a gente sabe que tá fazendo alguma coisa que chama atenção. Por exemplo, a maioria das pessoas que tem uma insegurança, sempre que você olhar pra elas, elas vão pensar que você tá olhando pra insegurança dela. Sempre que uma pessoa que tem insegurança com o nariz for encarada por alguém, ela automaticamente vai pensar: será que ele tá olhando pro meu nariz? Será que ele sabe que eu odeio meu nariz? Será que ele também odeia o meu nariz? Mas na verdade, a pessoa pode estar só olhando pra você e pensando: será que eu paguei aquela conta de água, hein? Mas na sua cabeça você está fazendo todo um escândalo e um show só porque você tem uma insegurança e acha que todo mundo também está olhando para aquilo. E o meu aparelho, sinceramente parando para pensar, ele pode ser chamativo, mas ele não é o que eu escolhi fazer. Muitas pessoas, como eu citei no meu primeiro vídeo desse canal, fazem as coisas meramente para chamar atenção, porque elas parecem ter uma necessidade de ser o tempo todo admiradas, encaradas, mesmo que seja negativo ou positivo. Elas não se importam, elas só querem cada vez mais e mais atenção. Mas, geralmente, essas mesmas pessoas são as que mais se afetam com olhares ou julgamento. Porque mesmo que elas queiram muito chamar a atenção, elas não querem que essa atenção seja direcionada de forma negativa. E convenhamos, no fundo, ninguém quer uma atenção negativa. Afinal, a dor psicológica é tratada pelo nosso cérebro quase como se fosse uma dor física. Então é realmente algo impossível de se lidar. Mas geralmente, quando você corta o dedo sem querer, quando está cortando um tomate ou uma cebola, você não pensa: ai, que merda, eu cortei, ai, e fica desesperado. Você pega um band-aid, você aperta o ferimento para ele parar de sangrar, e é algo que não está no seu alcance. Você se machucou, e daí? Você não fica o dia todo pensando nesse machucado e se culpando. Então, por que fazer isso com a dor física, mas não com a psicológica? Todas as vezes que eu escolho não tirar o meu aparelho para entrar no supermercado, ou eu escolho levar o aparelho comigo quando eu vou para casa de um amigo, eu tô pensando que eu tô só apertando o machucado e esperando que ele pare de sangrar. Porque mesmo que ele esteja doendo, a dor tá ali, eu sinto ela, mas eu tô lidando com ela da melhor forma possível. E o medo de ser julgado, ele é só isso, um medo de ser julgado. Porque o julgamento não traz nada real pra você. Claro, se você fizer algo muito chamativo e as pessoas começarem a, em massa, de tratar como um esquisito, pode ser que você fique com uma reputaçãozinha ali meio baixa. Mas sinceramente, você realmente se importa com reputação? Você é algum tipo de influencer, famoso, ator, ou alguém que realmente precisa manter um status para poder manter um público ali do seu lado? Ou uma plateia? Então, se a resposta for não, por que você se preocupa tanto com o que as pessoas pensam de você? E eu só acho que no mundo atual que a gente vive, as pessoas estão cada vez mais obcecadas com o que as pessoas vão achar delas.
Até porque a gente está acostumado a ver nas redes sociais, ao nosso redor, pessoas que são cada vez mais bonitas, mais chamativas, mais habilidosas, sendo aplaudidas e admiradas. E vamos concordar, todo mundo no fundo quer ser um pouco admirado. E se você não quer, parabéns, você não precisa desse vídeo. Mas eu só acho que esse medo de julgamento tem muito a ver com isso. Porque a gente é tão acostumado a admirar as pessoas que quando alguém chega na gente e tem só um olhar meio desdenhoso assim, a gente já pensa que é o fim do mundo. Ou talvez nem seja toda essa admiração que a gente vê. É só um medo natural que tem sido reforçado cada vez mais por padrões de beleza, por convivência, por modernidade, por ansiedade principalmente. Mas independente do que é, eu só penso, será que a opinião alheia importa tanto assim? E pior ainda, será que a opinião alheia deveria moldar tanto você a ponto de você mudar algo de si próprio só pra receber menos olhares negativos na rua? E pensando em tudo isso, eu resolvi colocar o meu aparelho.